como eu falei, eu decidi que eu iria fazer o vestibular já agora para passar, porque eu concluí, e aí não tinha como. A Maria do Carmo, que foi minha supervisora no Banco do Brasil, eu já tinha saído, encerrou porque eu tinha 18, 19 anos já. Ela falou com o Martiniano Rocha, que era funcionário do banco, que era cunhado do Antônio Rocha, aqui do Colégio Cearense, para arranjar uma bolsa. E eu vim, e o Rocha me deu uma bolsa. Antônio Rocha, assim, uma gratidão eterna por ele. E aí eu vim para Belém, não tinha onde morar. Essa parte é muito interessante, porque a minha irmã falou com uma amiga dela que tinha uma casa aqui, morava aqui, próximo ao Shopping Castanheira, com um amigo, Eliomar, que é uma das vítimas de Covid. E aí eu vim morar. Na primeira semana, não sei o que aconteceu, não sei se o Eliomar foi transferido ou ficou desempregado, não sei que ele ia ter que se mudar, foi para São Paulo. Aí eu não tinha onde morar mais. Aí foi a única vez que eu desisti. Eu não tinha como continuar. Foi a única vez que eu desisti. Fui embora para casa e disse, isso não é para mim não. Quando eu cheguei, que era a pessoa, minha irmã Benilda Ramos, que é conselheira tutelar, ela disse, não pode desistir, Deus abriu essa porta, e ela me trouxe para morar na casa da tia Nequinha, veio falar com a tia Nequinha, que é muito amiga da mamãe até hoje. A tia Nequinha morava ali numa palafita, ali na Marambá, ali perto da Tavares Baixo, que quando alagava tudo, hoje teve obra de macrodrenagem, mas na época quando chovia tinha que esperar 2 ou 3 horas para a água baixar, ou nadar, ou ir pela água, pela barriga. E aí eu fui morar com a tia Nequinha. Tinha um bico de luz, era uma casa de madeira. E aí nesse período, tem um personagem muito importante na minha história chamado Luiz Tavares. Luiz Tavares foi quem mandava dinheiro para eu comprar apostila. Mandava dinheiro para comprar apostila. No cursinho, eu só tinha aquela chance, então eu tinha que estudar e ser disciplinado. E comecei a me destacar no cursinho lá no Cearense. E eu conheci um anjo que Deus colocou chamado Dona Regina. Dona Regina, ela perguntava, César, tu já compraste essa apostila? Eu dizia, não, depois eu compro. Ela percebia que depois eu compro era que eu não tinha dinheiro para comprar. Aí ela me dava, toma. Algumas vezes ela pegava na minha mão, e César pegava na minha mão e deixava, vai de transporte de plástico para mim, disfarçadamente. Depois que eu passei no vestibular, nunca mais encontrei essa mulher. Por isso que eu acho que Deus colocou aquela mulher como um anjo ali para mim. Era uma senhora já. E como eu me destacava, fiz amizade e os amigos me levavam para dar aula para eles. Eu adorava, sabe por quê? Porque eu comia. Em casa eu só tinha dinheiro para comprar quentinha, ou aprendi a fazer um arroz, um feijão ali. E a janta minha, quando eu morava só, na tia Nequinha, que às vezes ela ia para casa da irmã dela, eu ficava 15 dias, um mês só lá na casinha dela, e aí eu tinha que jantar café. Às vezes até o meio do mês eu ainda jantava café com pão, depois era café com farinha. Então a minha vida foi, durante muito tempo, jantar café com farinha. E quando meus amigos, alunos lá, colegas do cursinho, me chamavam para ir dar aula para eles, principalmente no final de semana, eu adorava, porque eu sabia que eu ia comer. Acordar na casa de um amigo, até uma família da Marambaia, que é do Francisco, da Cristina, da dona Ana Sodré, do falecido marido dela, eu criei amizade e eu ia para lá. E eles até me chamam de um apelido carinhoso, que é Pamessa. O único lugar que eles me chamam de Pamessa é lá. Então foi esse período de estudo. E o mais interessante é que alguns alunos perguntavam assim, tu és de Garapiaçu, do interior, tu estudaste escola pública, tu vais fazer o que? Direito. Eu via no semblante do colega o desapontamento, fazer direito. Quando eu percebia que aquele ar de desaprovação, eu dizia, não, e outra coisa, eu vou passar. Eu vou passar, e se tivesse só uma vaga, eu ia anunciar, mandar fazer um outdoor, anunciar na rádio, que não era para ninguém concorrer, porque essa vaga é minha. Como tem 180, não tem problema, tem 179 para os outros. E uma é minha. Eu sempre reagi assim. Eu lembro um episódio muito interessante
nesse processo do vestibular, porque eu, em determinado momento, eu fui pedir ajuda para o meu pai e ele tinha uma banca de bombom ali numa parada no entroncamento. E aí ele disse para ele me ajudar, eu tinha que vender bombom lá para ele ficar lá, já estudando. E eu fiquei 2 meses, não conseguia estudar e resolvi entregar para ele. Ele disse, olha, eu não vim para cá eu vim estudar, se o senhor não conseguir me ajudar, tudo bem. E aí não fui. E aí, coincidentemente, esse episódio é um episódio conhecido lá do pessoal próximo de casa. O meu cunhado, que é pedreiro, ele pegou uma encomenda para fazer 2 casas aqui em Belém. E aí ele veio, aí eu fui trabalhar com ele de ajudante de pedreiro. E antes disso, ele veio fazer uma outra obra ali na Duque, que tinha que descer por cima do terraço lá de uma casa, descer uma lata de concreto, assim, na corda que ela rasgava a minha mão, assim, chega até só de lembrar dói. Só que quando eu desci aquela lata de concreto, rasgando a minha mão, e mais me motivava, eu digo, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, ou seja, eu me motivava a estudar e a passar. Quando foi no dia da prova, aí depois eu fui morar, quando ele pegou essa encomenda, eu fui morar com eles, lá na casa, e eu era o cozinheiro da obra. O meu papel era fazer comida de pedreiro. E aí eu montei uma estrutura de estudo, que era uma mesa de 4 tijolos de um lado, 4 de outro, 2 tábuas sujas, um jornal, para colocar os livros e apostilas, e o banco era tijolo em cima do outro. E obra é muito barulho. Eles ligavam sozinho lá e tal, e barulho, conversa. Então, enquanto o meu papel era vigiar a comida, eu ficava estudando. Aí eu desenvolvi um hábito de estudar falando. Para quê? Para eu ouvir mais a minha voz do que o barulho circunstancial lá. Entendeu? E desenvolvi esse hábito. E aos finais de semana, quando eles iam para Igarapé-Açu, a dona saudosa Tia Maria, que faleceu também recentemente, ela me pagava para eu dormir na obra, vigiando. Ou seja, não tinha nem um bico de luz para estudar, eu estudava luz de vela nessa época na obra lá, luz de vela, tinha vela, depois colocou energia, mas até um determinado momento era um período de luz de vela. E aquilo tudo me motivava, eu disse, não é para mim. E no dia da prova, na véspera da prova, da primeira fase, eu fui para a revisão, aí o saudoso professor Hilton chegou, disse ele disse, olha gente, eu não vou dar revisão para vocês já estudaram o ano todo. Então quando amanhã vai dar branco em muitos de vocês. Isso é normal. Quando der branco, você vai falar com o Deus de vocês. Vai dizer, Deus, eu não mereço isso. Eu me dediquei, eu estudei, eu fiz a minha parte, então eu não mereço isso. Por que eu conto isso? Porque no dia da prova, no domingo, me deu um branco. Em determinado momento eu comecei a fazer. Quando o fiscal disse, olha, faltam meia hora para acabar, falta meia hora, que eu olhei que eu tinha que passar as questões para o papel, ainda tinha questões que eu tinha deixado, me deu um nervoso, um branco. Eu suei tanto que eu senti que a palma do meu pé suou. Quase um ataque de nervo. Aí eu lembrei das palavras do professor, me concentrei. Aí passa um filme na cabeça de gente que está torcendo contra, porque quem torce contra, a torcida dos contras é maior do que a torcida a favor. A maior torcida do Brasil não é do Flamengo, é contra o Flamengo. Então passa aquele filme de eu não vou decepcionar minha família, meus amigos, tem gente. Um filme, uma pressão ali em segundos, né? E aí eu me lembrei das palavras do professor Hildo. E fiz a oração, Senhor, eu não mereço isso, eu me dediquei. De repente eu senti que parece que baixou o Espírito de Deus em mim. Tranquilizou, me deu sabedoria e eu consegui finalizar a prova. Fui aprovado na primeira etapa e na segunda etapa também, obviamente, foi aprovado. Isso foi no vestibular o vestibular do início de 1997, era o vestibular de 96, mas eu acho que ele foi feito em 97. E no dia 27 de fevereiro de 97 saiu o resultado. Foi a maior alegria até hoje que eu senti na minha vida. Foi passar no vestibular. Ainda não superou. Inclusive quando está em época de vestibular, que eu ouço aquela música, eu fico arrepiado, emocionado.
porque no mesmo dia eu fui para Igarapiaçu e estava a família lá comemorando. Cheguei, peguei o ônibus daqui 5 da tarde, cheguei quase 9 horas. E tinha todas as músicas, só faltou a música do Pinduca. Não tinha música do Pinduca. Mas foi um momento de muita felicidade. Repito, até hoje não senti felicidade maior do que a de passar no vestibular.